A origem dos portugueses. Você deve saber que grande parte da população brasileira tem origem e sangue português correndo em suas veias. Afinal, o país foi colonizado e esteve sob influência da coroa de Portugal durante séculos. Mas, se eu te perguntar qual é a origem dos portugueses, você saberia me responder? A verdade é que os portugueses são um povo muito antigo, diverso e culturalmente rico. As influências genéticas na Península Ibérica podem ser rastreadas até milênios inteiros atrás. E pesquisadores até hoje não terminaram de completar esse quebra-cabeça que é a origem portuguesa. Saber a origem desse povo, além de tudo, é saber também a origem dos brasileiros, a nossa origem. No século IV a.C., os celtas, uma civilização indo-europeia, originária da Europa Central e Ocidental, começaram a expandir-se pela Europa, estabelecendo um legado substancial. Este relatório se concentra na Península Ibérica, onde a chegada dos celtas provocou uma transformação cultural significativa. Aproveitando as rotas comerciais e migratórias já existentes, os celtas estabeleceram-se predominantemente no noroeste da Península Ibérica, que inclui as atuais Galiza, Astúrias e partes de Portugal. Interagiram com culturas locais como os tartessos e os íberos, influenciando e absorvendo práticas culturais. Esta migração introduziu uma nova língua, costumes e tecnologia na península, estimulando seu desenvolvimento e diversidade cultural. Os celtas estabeleceram uma sociedade bem estruturada, com uma estrutura tribal e líderes militares chamados druidas. Eles eram tanto agricultores como guerreiros qualificados. O legado dos celtas persiste, evidenciando na arte, arquitetura e simbolismo religioso. A presença celta na península facilitou as interações com os íberos, um grupo étnico nativo da região leste e sul. A fusão dessas duas culturas levou ao surgimento dos celtíberos, uma síntese das tradições e costumes celtas e íberos. Avançando na linha do tempo, encontramos os lusitanos, uma antiga etnia que habitava a região ocidental da Península Ibérica, correspondente ao atual território de Portugal e partes da Espanha. Considerados uma das tribos celtas que se estabeleceram na região, os lusitanos eram conhecidos por sua resistência e coragem. O espírito resoluto dos lusitanos foi evidenciado durante suas batalhas contra os romanos, na ocasião da conquista romana da península. Apesar de terem sido eventualmente subjugados, sua resistência deixou marcas profundas. Destacam-se líderes como Viriato, cuja incansável resistência ao domínio romano se tornou um símbolo do valor lusitano, solidificando a sua posição no mosaico dos povos celtíberos. Entrando numa era de grande mudança na Península Ibérica, nos deparamos com a invasão romana, um período histórico marcado por resistência local e assimilação cultural. A romanização não foi um processo linear, mas um ciclo dinâmico de expansão, oposição e eventual integração. A chegada dos romanos na península foi tudo menos pacífica. A expansão teve início com o estabelecimento de colônias, construção de estradas e progressiva absorção das comunidades locais. A influência romana, incluindo leis, língua e estrutura política, começou a se infiltrar na cultura da península, enfrentando, no entanto, a resistência dos povos nativos. Na medida em que os romanos avançavam, os habitantes locais, como os lusitanos, resistiam com bravura. No entanto, a respeito dos conflitos, foi se formando uma miscigenação cultural. Casamentos entre romanos e nativos, a adoção da língua latina e a contínua interação social originaram uma nova identidade: a cultura romano-ibérica, uma fusão de tradições romanas e indígenas. Os vestígios do período romano são visíveis até hoje, desde construções arquitetônicas até sistemas governamentais e práticas culturais. A romanização também impulsionou progressos em setores como agricultura, infraestrutura e comércio, promovendo o desenvolvimento socioeconômico da região. Assim, através do conflito e da assimilação, os romanos deixaram um legado duradouro e profundo na Península Ibérica. Em capítulos subsequentes da história da Península Ibérica, somos apresentados à invasão moura, um episódio decisivo que redirecionou o curso da história regional. Em 711 d.C., um exército muçulmano originário do norte da África, liderado por Tariq ibn Ziyad, atravessou o Estreito de Gibraltar, inaugurando a conquista da península. A invasão islâmica introduziu não apenas uma nova fé, mas também um mosaico de cultura, tradições e conhecimentos sofisticados. A arquitetura mourística e o conhecimento em áreas como agricultura, matemática, medicina e filosofia integraram-se à vida da Península Ibérica. Assim, marcou-se o nascimento de Al-Andalus, um período de 8 séculos de efervescência intelectual e cultural. No entanto, a influência dos mouros estendeu-se além da cultura e do conhecimento.
Eles também transformaram a demografia da região. Mesmo com a maioria dos habitantes originais mantendo suas terras, ocorreu uma notável fusão de árabes, berberes e povos ibéricos. Essa combinação de culturas e etnias diversas originou uma nova identidade ibero-muçulmana, manifesta em múltiplos aspectos da vida cotidiana, desde a língua e culinária até tradições e artes. A composição do povo português é uma tapeçaria rica e diversificada, tecida pela influência de vários grupos étnicos que transitaram pela região em diferentes períodos históricos. Africanos, gregos, fenícios e visigodos adicionaram cores distintas ao DNA da nação, contribuindo cada um para a vibrante cultura de Portugal que vemos hoje. No entanto, dois grupos têm um papel destacado na formação do povo português: os judeus, sefarditas, e os ciganos. Os ciganos aparecem na história portuguesa em 1462. Originários da Índia, eles se disseminaram por várias regiões do mundo, trazendo consigo uma cultura rica e variada. Notórios por seu estilo de vida nômade, introduziram na Península Ibérica um espírito de liberdade e uma forte tradição oral. A música, um elemento crucial da cultura cigana, influenciou a música popular portuguesa, incluindo o fado. Os ciganos também impactaram significativamente o artesanato e a culinária local. Suas práticas comerciais, habilidades artísticas e técnicas culinárias adicionaram novas dimensões à cultura portuguesa, resultando numa mistura única de tradições. Em contraste, os judeus sefarditas têm uma história pontuada por períodos de florescimento e perseguição. Provavelmente se estabeleceram na Península Ibérica durante a Era do Império Romano e experimentaram um período de coexistência pacífica com cristãos e muçulmanos durante a época do Al-Andalus. No entanto, com a implementação da Inquisição em 1497, muitos judeus sefarditas foram forçados a converter-se ao cristianismo ou expulsos da península. Apesar das adversidades, deixaram um legado indelével. Contribuíram para a filosofia, ciência, comércio e literatura, além de influenciar a língua portuguesa com empréstimos linguísticos.